Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Perdoar é esquecer? O perdão, ele é algo muito importante para a vida do cristão. Como no vídeo anterior falamos a respeito do perdão, nesse vídeo também iremos continuar tratando sobre esse assunto. Porque o perdão ele é muito importante para que possamos ser libertos de culpas, de mágoas e de sentimentos que nos fizeram mal. Tanto é bom perdoar, como também é bom ser perdoado. Mas será que perdoar é esquecer? A Bíblia diz que Deus ele perdoa e joga os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas o ser humano ele tem uma capacidade muito inferior à de Deus. Claro, o ser humano às vezes perdoa, mas não consegue esquecer aquela mágoa. Mas será que esse tipo de perdão é válido? O que é que a Bíblia fala sobre o perdão? Será que é capaz o ser humano perdoar a ofensa que o outro cometeu e também esquecer, apagar toda a ofensa que aquela pessoa fez para outra? No vídeo de hoje, o pastor Arilton e os seus amigos pastores irão continuar tratando sobre esse assunto. Peço para que você assista o vídeo até o final, para que você possa sair daqui mais edificado, mais instruído na palavra sobre esse assunto do perdão. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fique agora com o vídeo. Pergunta que chega da Moni, e ela pergunta aqui: a mágoa que sentimos é falta de perdão ou porque temos dificuldade em esquecer o que aconteceu com a gente? Não se consegue esquecer. Muitas coisas elas acabam não encontrando mais espaço, né, visual na nossa mente, né, porque isso vai para aquela parte do nosso HD aqui, né, no cérebro, que não faz mais importância. Quando nós perdoamos, não significa que a gente esqueceu o erro que a pessoa fez. Significa que o que ela fez já não tem mais importância na nossa vida. Agora, se a pessoa perdoou e ainda continua magoada, então ela precisa rever se de fato ela perdoou. E se de fato ela perdoou, ela precisa então entender o seguinte: eu perdoei. Isso não pode mais causar inconveniência para mim. Entendeu? Quando eu era criança, eu machucava muito o joelho, a perna, eu fui um garoto de rua, assim, de brincar na calçada, daquele tempo que a gente não tinha TV e videogame em casa, com tantos programas que hoje a mídia oferece. Então, seguidamente eu caía, e aquilo doía alguns dias, mas depois criava uma casquinha. O perdão é mais ou menos isso. Você perdoa, mas a casquinha vai ficar ali. Mas é preciso criar essa casca, essa proteção. É como o pastor falou, você não vai esquecer daquele incidente, mas não vai mais te incomodar da maneira como incomodava quando era uma fratura exposta. E também você não pode dizer para a pessoa: eu lhe perdoei, mas a casquinha está aqui, não cutuca, senão ela descasca. Também não é assim. Matias manda outra pergunta. Uma pessoa que perdoa em certo momento e fica trazendo as coisas do passado, isso é perdão, pastor? Veja. Pode falar, pastor Emerson. Repito, perdoar não significa que você vai esquecer o que a pessoa fez. Significa que aquilo não vai mais incomodar você. Agora, quando nós perdoamos, nós devemos fazer que nem Deus faz. Lembra que ele disse: eis que dos seus pecados eu não me lembro, eu os lanço nas profundezas do mar. Se eu pudesse, eu mudaria esse versículo da Bíblia. Me perdoe a presunção. Eu morei ali no sul da ilha, ali tem o Morro das Pedras. Esse dia eu fui ao Rio e tem lá o Pão de Açúcar. Eu diria o seguinte, eu completaria o versículo dizendo: eis que dos seus pecados eu não me lembro, eu os lanço nas profundezas do mar e jogo o pão de açúcar em cima. Por quê? Algumas pessoas, mesmo sem ter curso de mergulho, mesmo sem ter equipamento de mergulho, essas pessoas muitas vezes mergulham no mar da nossa existência e elas vão lá no fundo querer trazer para fora pecados que Deus escondeu lá. Então nós não devemos de maneira nenhuma fustigar as pessoas. Uma vez que nós perdoamos a pessoa, a gente deve então agora pedir a Deus que nos dê a sensibilidade de entender que nós perdoamos e que nós não devemos tocar no assunto, mesmo porque quando a gente toca no assunto, a gente também machuca a pessoa. Agora tem um detalhe, nós vamos conversar mais tarde aqui, que o perdão de pecados, quando você é perdoado, passa por um processo que você tem que se arrepender e deixar de praticar esse erro. Por exemplo, no convívio de marido e mulher. Quantas vezes a mulher perdoa ou o marido perdoa a esposa, mas um dos dois acaba cometendo o mesmo ato depois. E tem até uma estatística que diz: quem é que perdoa mais, o homem ou a mulher? Está provado cientificamente que a mulher tem mais dificuldade de perdoar, porque o pensamento da mulher é um pensamento linear.
E tem alguns que dizem é como se fosse quando você trata do relacionamento familiar com a esposa, é como se quando você puxa um fio, você puxa lá o passado. Tem muitas vezes que o marido ele comete um ato e a esposa vai falar para ele, você fez isso e já lembra de algo que aconteceu há 10, 15, 20 anos. É da natureza das mulheres elas puxarem aquela corda do passado. Então, veja bem, quando a gente fala de perdão, a gente entra em situações muito singulares, de relacionamento familiar, de pai com filho, de traumas do passado. Então, algo que você tem que se perguntar. Se essa pessoa que está julgando você por um ato que você cometeu, que você já pediu perdão, perceba se você está voltando a cometer esse ato na história de relacionamento que você tem com essa pessoa. Porque o verdadeiro arrependimento e perdão, ele envolve você deixar de praticar O abandono, né? o abandono daquilo que é uma prática pecaminosa que ofendeu a pessoa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.